Gente, vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras, neste sábado, vai encarar a equipe do Juventude. É um jogo atrasado da 12ª rodada e pode representar aí o Palmeiras abrindo uma vantagem em relação ao seu concorrente direto na briga aí pelo primeiro lugar, que é o Flamengo. Data FIFA para alguns, mas para o Palmeiras não tem pausa. O Verdão enfrenta neste sábado o Juventude no Allianz Parque. Inclusive, o elenco palmeirense treinou nesta sexta-feira, embaixo de muita chuva, no estádio. É um novo método aí do técnico Abel Ferreira de treinar na véspera da partida em casa e tem dado certo. Isso serve aí também como adaptação para alguns jogadores. Sim, é muito bom para a gente acostumar já, aclimatizar aqui com o estádio. E como você disse, a gente já treinava aqui sempre e agora estamos ganhando os jogos e continuamos, se Deus quiser, amanhã também com uma vitória. Para o duelo contra o Juventude, o técnico Abel Ferreira tem vários desfalques. 5 gringos foram convocados para as suas seleções. Casos de Gustavo Gomes, Aníbal Moreno, Facundo Torres, Flaco Lopes e Martínez. Vitor Roque está suspenso pelo 3º cartão. O atacante Ramon Sosa passou a semana toda no departamento médico tratando de um edema na coxa, sofrido no clássico contra o São Paulo no fim de semana. Já o lateral direito Kelvin também ficou no departamento médico, ainda tratando de um trauma no pé. A tendência é que Maurício e Rafael Veiga comecem jogando. Essa é a oportunidade do Palmeiras se isolar na liderança. Se vencer o Juventude em jogo atrasado, abre vantagem de 3 pontos em relação ao segundo colocado Flamengo. Atualmente na tabela, Palmeiras e Flamengo estão com os mesmos 55 pontos. E bom lembrar, ainda tem um duelo confronto direto contra o rubro-negro carioca no Maracanã. Campeonato Brasileiro, mesmo em data FIFA, jogo atrasado da 12ª rodada, o Palmeiras enfrenta o Juventude. Tá cheio de desfalques. Alô, fã de esportes, o último treino do Palmeiras antes de enfrentar o Juventude já foi no estádio Allianz Parque. Isso porque o gramado sintético do seu treinamento está sendo reformado e o Abel Ferreira vem usando essa estratégia. O último treino antes dos jogos no Allianz Parque é no estádio. O Palmeiras também tem muitas caras novas nessa temporada. Os jogadores vão se adaptando ao gramado sintético. O time chega para esse confronto contra o Juventude com muitos desfalques. São 10 baixas para enfrentar a equipe gaúcha neste sábado. Vamos à lista dos desfalques. Os 2 jogadores que estão se recuperando de cirurgia, Paulinho e Lucas Evangelista. 5 que estão disputando os jogos na data FIFA, Gustavo Gomes, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Aníbal Moreno e Flaco Lopes. O Vitor Roque, que está suspenso, mais o Kelvin e o Ramon Sosa, que estão machucados. Os 2 não participaram do treinamento durante toda a semana, dificilmente vão a campo neste sábado contra o Juventude. Palmeiras, então, deve ter um time com o Everton no gol, Giai, Bruno Fux, Murilo e Piquerez, meio campo com o Alan Andréas Pereira, Rafael Veiga e Felipe Anderson, no ataque Maurício e Bruno Rodrigues. Preocupação até para montar o banco de reservas, por isso o técnico Abel Ferreira conta com os jogadores que estão retornando da seleção sub-20 criados no Palmeiras, caso do Luigi, Rafael Coutinho e do lateral Gilberto. Então, o Palmeiras é bom porque sempre teve bons jogadores, né, das mesmas posições, isso eleva o nível do treino, então é óbvio que os jogadores que saíram têm a importância deles, mas também quem ficou aqui tem uma importância muito grande que vai dar conta do recado, com certeza. Né? Todo mundo aí está preparado, já jogou jogos importantes esse ano, bastante jogos, então com certeza vai ser um bom jogo. Palmeiras tenta manter uma sequência de 7 vitórias consecutivas jogando no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. As últimas 4 vitórias por goleadas contra Internacional, Sport, Fortaleza e Vasco. A equipe alviverde também defende uma invencibilidade de 18 anos contra o Juventude. A última derrota foi em 2007, ainda no estádio Parque Antártica, antigo estádio do Palmeiras. Nesse período, poucos jogos, apenas 6 partidas, com 5 vitórias do Palmeiras e um empate. Juventude tenta mais uma vez a reabilitação no Campeonato Brasileiro, está na zona do rebaixamento e vem de 5 rodadas sem vitórias no campeonato. Não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Todo time que vem jogar aqui vem muito motivado, porque sabe que a gente é um dos times a ser batido no campeonato, né? Então,
Eu sempre falo que o nosso compromisso é com a gente mesmo, fazer o nosso melhor, colocar a nossa intensidade e com certeza a gente vai fazer um grande jogo. Olha aí essa briga na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras na liderança com 55 pontos, porque tem uma vitória a mais do que o Flamengo. O Flamengo também tem 55 pontos, mas o Palmeiras tem um jogo a menos. Então o Palmeiras tem essa chance de descolar 3 pontos se vencer o Juventude amanhã. O Cruzeiro na terceira colocação com 52, 27 jogos. Tem o Cruzeiro. O Mirassol é o quarto colocado com 46, também já tem 27. Aí vem o Botafogo na quinta colocação com 43, o Bahia é o sexto colocado também com 43 pontos. Vamos falar agora de Série B do campeonato. Bem na seleção argentina. Facundo Torres e o M. Martínez estão na seleção uruguaia. O Martínez também está suspenso. E o Gomes, que está na seleção paraguaia e também suspenso, além do Sousa, que tinha sido convocado, mas sofreu esse edema na coxa aí, então não atua na partida também. Ô, Musetti, é um jogo, pensando em time, né, de um Palmeiras bem desfalcado. Tem praticamente aí sua espinha dorsal, mas tem um lado muito positivo para os palmeirenses, porque encontra o Juventude, que é o penúltimo colocado da tabela, e o segundo pior visitante. Como é que fica esse Palmeiras? Será que é o adversário ideal, vamos colocar assim, para um time tão desfalcado, ou vai sentir muito a falta desses caras? As duas coisas, Lu. O Juventude não tá jogando nada. Eu acho que tá jogando menos que o Sport, Lanterna. Mas o Palmeiras deve sentir os desfalques. Eu acho que tem condições de ganhar. Me preocupa o meio-campo, né? Principalmente em termos defensivos. Deve ser um Palmeiras muito ofensivo, não por escolha da Abel, mas por necessidade. E não ter as opções para o segundo tempo complica um pouco, né? O jogo contra o Fortaleza, quando começa a complicar, você olha para o banco, você coloca Flaco, Vitor Roque, Andréas, o jogo acaba. Dessa vez não vai ter tantas alternativas, mas ainda assim acho que o Palmeiras tem condições de vencer e precisa vencer, porque é um jogo fundamental para a tabela, não dá para vacilar mesmo com tantos desfalques. A gente vai dar uma olhadinha na tabela já, né, e analisar, porque o Palmeiras pode abrir uma vantagem para o Flamengo, vai ficar com o mesmo número de jogos do Flamengo, então pode ser bem importante aí, pensando na sequência, nessa reta final de campeonato. E aí, PVC, o que fazer sem caras que são tão importantes? Ganhar. Simples. Conta com o coletivo, está falando do coletivo do Ancelotti, conta com o coletivo do Abel e vamos embora. Vai ser uma partida duríssima para o Palmeiras. Vai ser duríssima para o Juventude também, porque o Juventude é mais difícil, porque o Palmeiras é mais forte que o Juventude hoje. O Palmeiras vai jogar sem os 6 convocados, sem o Ramon Sousa, que foi cortado, sem o Vitor Roque, que está suspenso. Então você pode fazer um time que seja... O Everton tá pendurado. A gente pode dar uma olhadinha no campinho já que você está falando da montagem do time, da escalação, PVC. Vamos ver as possibilidades que o Abel tem para ir a campo aí, ó. O Kelvin pode voltar, eu acho, mas assim, ele tá machucado, né? O Everton, Giai, Bruno Fux, Murilo e Piquerez, que não foi convocado. Andrés Pereira e Alan. Pode ser o Rafael Coutinho de primeiro volante. Bom, até aí o time tá forte, né? Tá bem forte. Mas tá reserva, né? O Giai é reserva, o Bruno Fux é reserva. Até outro dia era titular, tem o Andrés Pereira. O Giai era reserva, era titular até o Kelvin chegar. Sim. Depois que o Kelvin chegou, o Kelvin é titular, o Giai é reserva. O Giai é reserva, o Bruno Fux é reserva, o Alan é reserva, o Veiga é reserva, o Maurício é reserva e o Luiz é frente reserva. eu acho mais complicado. São 6 do meio reservas. pra frente. O titular que não está jogando. O Kelvin não está jogando, o Gustavo Gomes não está jogando, o Aníbal Moreno não está jogando, o Lucas Evangelista está machucado. Roque, sim. E o Lucas o Evangelista. Flaco e o Vitor Roque. Então, assim, é importante você ter um time. E acho importante destacar que o Palmeiras não está reclamando de jogar na data FIFA, porque o Palmeiras e o Flamengo foram convidados à CBF para jogar nesse jogo lá atrás, na data FIFA anterior, e o Palmeiras falou, e o Flamengo também, nesta data FIFA não, vamos na próxima. Então, nesta próxima, o Palmeiras tem 2 jogos a menos, tem que jogar nessa. E outra, concordou com o calendário, né? Claro, azar. Concordou com o calendário, não pode reclamar. Eu não estou falando que tem que reclamar. O Flamengo até poderia, porque foi contra a mudança, o calendário, a mudança, né, do calendário. O Palmeiras não. O fato é que tinha jogo atrasado, e o Palmeiras tem jogo atrasado e tem que jogar. Então vai jogar nessa data. E o Palmeiras botou na nota
criticado a nota do Palmeiras, colocou que não está reclamando de jogar nesta data e não tem que reclamar porque concordou com isso. Mas os 2 jogos em casa representam dificuldades e oportunidades. Jogar na data FIFA e pós-data FIFA no dia seguinte, às 7 da noite, contra o Bragantino e contra o Juventude, sem os jogadores convocados, vai acontecer também na quarta-feira contra o Bragantino, torna os jogos muito difíceis. Porque o Palmeiras está desfalcado. Por outro lado, se o Palmeiras ganhar 6 pontos nesses 2 jogos, e se eventualmente o Flamengo perder ponto para o Botafogo, o Palmeiras pode chegar ao Maracanã contra o Flamengo com uma vantagem de 4 que permitiria até ser derrotado no Maracanã. Aí a tabela para vocês visualizarem melhor. Palmeiras assumiu a liderança na última rodada, tem a mesma pontuação do Flamengo e tem 1 jogo a menos. Então vai igualar esse número de jogos amanhã, podendo abrir 3 pontos de vantagem. E são 3 pontos, né? Já é uma diferença. E o Cruzeiro aí fica mais distante. O Cruzeiro vai continuar com um jogo a mais, com 52 pontos. Então hoje são 3 de diferença do Cruzeiro para o Palmeiras, podendo chegar a 6 ao fim da rodada, se o Palmeiras conseguir os 3 pontos em casa. O que representa esse jogo, hein, Musetti, em termos de classificação? Porque se o Palmeiras chega na frente do Flamengo para o jogo no Maracanã, será que o que isso interfere no jogo? E o Cruzeiro também vai ficar mais distante dessa briga, né? Se o Palmeiras conseguir vencer amanhã. Fundamental esse jogo para o Palmeiras é ter essa gordura antes de enfrentar o próprio Flamengo, é deixar de perder pontos, né? A gente fala muito aqui no De Primeira que o PVC é entusiasta dos pontos perdidos, do aproveitamento, e o Palmeiras não pode perder pontos contra o Juventude, não apenas pela posição do Juventude, mas pelo que o Juventude tem feito. É um time com problemas, mas é um time ainda superior ao Juventude, é um time que tem que jogar com a bola nos pés, porque não vai ter aquele primeiro volante, não tem M, não tem Aníbal, não tem Lucas Evangelista, então é um time que tem que jogar. E o Cruzeiro, eu já falei e repito, para mim vai me surpreender muito se tiver no final do Campeonato Brasileiro, lá na 37ª, 38ª rodada, brigando por título. É uma campanha boa, mas para mim o Cruzeiro vai brigar por esse 3º lugar. E lembrando ainda sobre o time, que o Everton e o Piquerez estão pendurados, né? Então, se levarem um cartão amarelo, ficam fora da próxima rodada. Contra o Bragantino, quarta-feira. Exato. E, ao mesmo tempo, pode ser o interesse do Palmeiras de tirar os 2 para não correr o risco de perder os 2 no confronto do Maracanã contra o Flamengo. Quer dizer, pode ter um 3º cartão amarelo forçado? Não tenho certeza, mas é uma hipótese para a gente prestar atenção. PVC, pensando ali na formatação desse time ali na frente, o Veiga, quem aparece como uma referência, um camisa 9? Pode ser Veiga, pode ser o Luigi, pode ser Bruno Rodrigues? Como é que você pensa esses caras de frente? Eu gosto muito do Luigi como centroavante. Eu acredito muito no Luigi como centroavante. Mas o Abel não tem usado o Luigi como centroavante. Tem usado o Luigi como ponta. Eu acho que ele não vai com o Luigi como centroavante. O Luigi era para ser desfalque também, né? Por que o Luigi não está desfalcando? Porque o Brasil foi eliminado na fase de grupos do Mundial Sub-20. Perdeu para a Espanha semana passada. O Luigi estava no Mundial Sub-20. Eu acho que não é o Luigi. Acho que o Luigi vai para o banco. Talvez seja o Bruno Rodrigo. O Bruno Rodrigues. Ou talvez seja o Maurício de centroavante. Então não seria daquela forma, né? Eu acho que vai ser diferente. Eu acho possível ele escalar Rafael Coutinho como primeiro volante, deixar Andréas, jogar o Alan para a direita, Felipe Anderson para a esquerda e jogar com Veiga e Maurício sem centroavante. Falando nisso, Rafael Coutinho, garoto de 19 anos, já foi primeiro volante, camisa 8, meio armador também. Estava na seleção brasileira sub-20 agora, chegou no Palmeiras no sub-15 ainda. O que se fala dele, PVC? E nas adversidades surgem as oportunidades, né? Foi treinando, agradou o treinador, o Abel. Você acha que ele pode ser utilizado nesse jogo? Acho que pode, não é informação. A não ser a informação que a gente está lendo. A gente tem lido que o Rafael Coutinho pode ser titular. Eu lembro muito do caso do Matheus Salles. Né? O Matheus Salles está no Mirassol hoje. O Matheus Salles foi um jogador que Marcelo Oliveira, 10 anos atrás, jogou como titular na partida contra o Santos, final da Copa do Brasil. Ele anulou o Lucas Lima e arrebentou com o jogo. Pode acontecer isso.
é difícil você pensar o que ele pode fazer com um primeiro volante. Ele pode tirar um volante, ele pode jogar com 3 zagueiros, pode jogar com o Mikael, por exemplo. Não acredito. Eu acho que ele pode ir com o Rafael Coutinho. Acho mais fácil do que com o Luiz de centroavante. O Abel vai inventar alguma coisa amanhã. Boa, saberemos então amanhã, hein? Palestra, chegou o dia, né? O dia do jogo. Vamos ver aqui a possível escalação aqui revelada pelo GE, né? PVC aí e o pessoal do outro trouxe a escalação. A gente sabe que o Abel é problema puro, né? E o jogo é hoje às 19 horas, horário de Brasília, né? Deste sábado. Partida atrasada da 12ª rodada, o jogo atrasado, esse contra o Juventude e o jogo contra o Santos, que o Palmeiras tem atrasado aí, e hoje vai ser mais um logo efetuado, né? Líder do Brasileirão com 55 pontos, o Palmeiras vem de 2 vitórias seguidas e pode abrir vantagem para o Flamengo. Hoje com os mesmos 55 pontos, eles já estão com medo, né? Quem sabe que o Palmeiras tem jogo a menos, então o Palmeiras já é líder por pontos perdidos. Então, eles já estão né, preocupados. E a partida desta noite vai igualar o número de partida das duas equipes. Se o Verdão vencer, abre 3 pontos para o rival. O Juventude, por sua vez, vive situação delicada, né? Ocupando aí a penúltima colocação com 23 pontos. É a equipe de Thiago Carpini, né? Que vem de sequência de 5 jogos sem vitória. E o técnico Abel Ferreira vai escalar o Verdão bastante desfalcado para o jogo. Gustavo Gomes, Emiliano Martins, Vitor Roque estão suspensos. Mas os 2 primeiros já seriam ausências, porque foi convocado para amistoso das seleções, né? É que eu falo, quando o time está em uma fase decisiva de campeonato, era para ter uma regra. Se o jogador for para a seleção, de repente, tinha que ter uma regra. Pô, campeonato importante, um jogo que vai ser amistoso, cara. Aí tem que desfocar o time que ele joga, que paga o salário dele todo mês, para ele jogar numa seleção que já está classificada para a Copa. Complicado, mas fazer o quê, né? Eles estão convocados para a data FIFA, né? O Facundo, Aníbal Moreno e Flaco Lopes estão com a Argentina, né? O Flaco Lopes e Aníbal estão com a Argentina, o Facundo está com a seleção do Uruguai, claro. E também ficaram fora da partida, né? E o Kelvin, em recuperação de um trauma no pé, que já tem quase 3 semanas, quase um mês. E a provável escalação, né? Eu não sei porque até hoje eu não entendo porque o Carlos Miguel ainda não foi testado no Palmeiras, cara. Não entendo. Mas o Everton titular, tem que ser ele. Vamos pra cima. O Everton, Giai, Bruno Fux, Murilo e Piquerez, Andrés Pereira, Alan, Felipe Anderson e Maurício, Rafael Veiga e Luigi ou Bruno Rodrigues. Eu acho que ele vai com o Bruno Rodrigues, viu? Eu acho que ele vai com o Bruno Rodrigues, que acho que um jogo desse, o Bruno Rodrigues é um pouco mais experiente que o Luigi, né? E conta a lesão, conta desfalque. Lucas Evangelista, lesão na coxa, né? Se passou por cirurgia. Só jogar no que vem. Paulinho também cirurgia. Kelvin, trauma no pé. Souza, edema muscular. Vitor Roque, suspenso. Gustavo Gomes, suspenso e convocado, de qualquer jeito. Emiliano Martins, suspenso e convocado também. Facundo Torres, convocado. Aníbal Moreno, convocado. E o Flaco Lopes, convocado. E já tem pendurados. O Everton, Gustavo Gomes, Piquerez, M. Martins e Lucas Evangelista, Facundo Torres e Vitor Roque. E o Juventude, né, pessoal? Vem com Andrei, com Abner, Rodrigo San, Igor Formiga, Marcelo Hermes, Kaique, Jadson, Força, né? Lucas Fernandes, Enio e Gilberto. Ele vem com os 3 volantes. Agora, pessoal, todo respeito, a gente sabe que o Juventude é uma equipe que não está bem, mas tem que tomar cuidado com esse cidadão chamado Gilberto, viu? Mas que não estamos com nossa zaga titular. Ele é perigoso. Gilberto é perigoso, não pode vacilar. Eles também têm muito desfalque, né? Mandaca, suspenso, Luan Freitas, luxação no ombro, Gabriel Verón, né? Passagem foi ter revelado aí no Palmeiras, tem passagem pelo Santos ultimamente. Tá com lesão na coxa de 2º grau. O Iker Ângel, lesão de 2º grau na coxa, e Natan, lesão muscular. Os pendurados é o Everton, Hudson e Rodrigo San. A arbitragem do jogo é David Oliveira Lacerda, assistente 1, Bruno Rafael, assistente 2, Douglas Pagung, né? Quarto árbitro, Léo Simão, e o VAR, Rodolfo Toschi Marques, Paraná. Então, pessoal, por hoje é só, tamo junto e até o próximo vídeo. Tá, mais tarde, então, estamos de volta com o pós-jogo, se Deus quiser, beleza? Geralmente com reações aí da mídia. Hoje os flamenguistas vão ficar, ó,
já com já preocupados. E hoje é 2-0 Verdão. Não vou querer muito, não, 2-0, 1-0, vale 3 pontos, isso que importa.